Pessoal, muito boa tarde a todos. A quem chegou agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês conseguem me ouvir bem? Podem acenar, por favor. Quem puder, por gentileza, abrir as câmeras também para que nós possamos interagir de forma melhor, eu agradeço. Vamos dar início, então, ao nosso segundo workshop, falando sobre o Manual dos Medicamentos Oncológicos Orais, modelo operacional aqui do IPASGO Saúde. Para dar boas-vindas a vocês, eu convido aqui a nossa diretora de saúde, Patrícia Justus, para dar uma palavrinha antes de começarmos aqui as apresentações. Patrícia, fica à disposição. Obrigado aí pela participação. Oi, boa tarde a todos. Me escutam bem, Breno? Escutamos. Escutamos? Boa tarde Sim, a todos. Alguns rostinhos aqui já são conhecidos. Sejam muito bem-vindos. Creio que nos conhecemos aqui desde que eu ocupava o cargo de gerente de regulação. Atualmente estou à frente da diretoria de saúde. Venho aqui, pessoal, sabendo que a gente trabalhou muito, tá? Aqui como Diasa, todas as frentes aqui da nossa diretoria, tanto negociação, gerência de saúde, rede, tecnologia, estamos todos aí imbuídos aqui em trazer o melhor, tá? Então, assim, é uma inovação que o IPASGO está trazendo. No entanto, hoje eu acho que o objetivo do IPASGO e o de vocês é o mesmo, né? Trazer hoje um manejo seguro aí e uma segurança para o nosso paciente mesmo, né? Equilibrando, e eu acho que a palavra de ordem é sustentabilidade, para que a gente consiga seguir aí a quatro mãos, tá bem? Tenho certeza que vocês saem mais ricos um pouquinho, assim como a gente saiu, se debruçando aqui para entregar um workshop bacana para vocês. Sejam bem-vindos, aproveitem, tá? E a gente segue à disposição aqui, na torcida para que tudo siga da melhor forma e que a gente consiga ir seguindo como estudo de caso nesse projeto aí, tá bem? Um abraço, aproveitem aí o evento. Breno, fique à vontade. Obrigado, Patrícia. Pessoal, hoje nós vamos ter então um momento onde nós trouxemos aqui todo um compilado, todo um trabalho muito sério, muito dedicado de todas as partes envolvidas aqui da Diasa. Então, à frente aqui da Geras, nós temos o Tiago Acioli com a Daiane presente aqui conosco. Nós temos a Anne, gerente de TI, que vão estar participando dessa apresentação aqui para vocês. É importante a gente ressaltar que qualquer dúvida, qualquer sugestão ou algo que vocês queiram ponderar sobre o assunto, ao final da apresentação, nós temos um QR Code que vocês vão mirar a câmera do celular para fazer ali os questionamentos ou alguma dúvida que vier. Lembrando que este é o momento da apresentação do que o IPASGO consolidou para colocar como regras aqui da operadora de saúde. Nós tivemos o primeiro momento com vocês o mês passado, foi muito proveitoso. Ouvimos e acatamos muitas sugestões também que vocês trouxeram para a gente enquanto prestadores. Então, hoje é o consolidado de tudo para o que começa a rodar, então, a partir então de amanhã, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Patrícia Marra, só me diga se está aparecendo para vocês a apresentação. Vou colocar aqui agora, só um minutinho. Ok, Aparece para vocês, manual? sim, tá aparecendo. Perfeito. Ô, Breno, aproveitando o ensejo, se você quiser apresentar o cronograma, te encaminhei aí. Ele me mandou? Tá, Sim. deixa eu pegá-lo aqui, só um pouquinho. Vamos lá então, compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aqui o cronograma? Sim, Breno, tá aparecendo. Então, pessoal, aqui nosso segundo workshop, solicitação
e dispensação de medicamentos oncológicos, né? Esse daqui é um cronograma com horários da manhã que foi apresentado ontem, mas nós vamos ter na mesma regra aqui, o credenciamento, né, sobre a abertura institucional do Manual de Solicitação e Dispensação dos Medicamentos Oncológicos, onde a gente vai falar sobre diretrizes, objetivos, fluxos operacionais e atualizações. Obrigação do prestador, direitos do beneficiário, atenção farmacêutica e registros documentais. Depois a gente passa a palavra para a Anne, que vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento das regras operacionais, fluxos, responsabilidades, critérios de vinculação, funcionalidades da área do prestador. E a gente encerra então com a Daiane representando o Tiago na parte do portal de cotação, formação de preços, critérios operacionais e utilização da plataforma. Assim então a gente faz o encerramento, tá bom? Então eu vou apresentar novamente aqui para vocês agora o nosso slide. Deixa eu ver, já aparece aqui. Pronto. Está na tela para todo mundo, né? Maravilha. Durante a apresentação, eu vou estar aqui trazendo para vocês o que nós construímos aí ao longo dessa jornada. Então, pessoal, antes façam o teste, por gentileza. Tem aqui um QR Code. Apontem a câmera dos celulares de vocês para ver se está funcionando direitinho, se aparece aí. No meu está dando OK. Então, através desse QR Code, vocês podem expressar as dúvidas de vocês ao longo da apresentação. Então, gente, o manual, ele traz para a gente o que o IPASGO tem construído e implantado como novo modelo de solicitação dessa dispensação dos medicamentos oncológicos orais. Para quê? Fortalecer nossa segurança assistencial, padronizar nossos processos e ampliar a rastreabilidade de todas as etapas do atendimento. Esse modelo ele vai incorporar um sistema de gerenciamento de regras, sendo que será automatizada a definição do prestador e da modalidade de dispensação com base em critérios assistenciais, operacionais, logísticos previamente parametrizados, trazendo aí promovendo aí uma transparência, uma eficiência e continuidade desse tratamento. Pensando nesse novo modelo do manual de dispensação, eu friso bastante para vocês o seguinte: os princípios da solicitação e dispensação desses medicamentos orais. A gente tem como critérios aqui de base o seguinte: economicidade e sustentabilidade. Nós, enquanto operadora, vocês, enquanto prestadores, precisam estar cientes, a gente se preocupa muito com a questão da economia e da sustentabilidade financeira. Lógico, o dinheiro é finito e a gente precisa administrar muito bem isso. Continuidade terapêutica. Todo paciente, todo beneficiário deverá ter sua continuidade terapêutica sem interrupção por algum tipo de falha processual ou pessoal. Então, é um sistema que deve ocorrer de forma mais redonda possível, para a gente garantir que esse paciente não tenha nenhum prejuízo na sua assistência. A segurança assistencial, claro, por uma proteção desse beneficiário em todas as etapas do processo. A gente está pensando na LGPD, a gente está falando aí sobre proteção dos dados sensíveis que esse beneficiário tem. Então, claro, ele deverá ser acessado, né, a sua intimidade, o seu tratamento por profissionais habilitados para tal. Assim como essa integridade dos registros precisam estar consolidados, registrados em tempo intempestível, para que nós tenhamos essas informações de forma confiável, completa e auditável. Uso racional de medicamentos. Prescrição e utilização baseada em critérios técnicos. Lembrando que todos os medicamentos, referências que tiverem genéricos, os mesmos podem ser substituídos perante legislação vigente, a não ser que não exista o genérico óbvio e os similares de acordo com a portaria prevista e disponibilizada na Anvisa.
Transparência e auditabilidade. Precisamos que todos os nossos processos sejam auditáveis, visíveis, transparentes para todos. Logística adequada, que o beneficiário entenda, saiba como vai funcionar o fluxo, que ele receba o medicamento no tempo correto, na prescrição correta, na quantidade certa e, claro, né, a pessoa receber o seu medicamento sem qualquer outro tipo de objetividade. Isonomia na distribuição. Critérios uniformes para prestadores. O IPASGO Saúde trabalha muito e tem focado nessa questão de isonomia, que é diferente de equidade. Então, a isonomia é dar a oportunidade a todos participarem dentro do que são as regras aqui trazidas pelo IPASGO Saúde nessa distribuição. Atenção farmacêutica obrigatória. Todo prestador que vier e que fizer a dispensação dos medicamentos oncológicos deverá registrar e fornecer a assistência farmacêutica, lembrando que ela é prestada por farmacêuticos, nível superior, registrado, diploma e tudo mais. Além de tudo, a rastreabilidade. Nós precisamos acompanhar todo o movimento da entrega, onde se encontra, se já foi feito, quem dispensou, qual horário foi, quem recebeu. Tudo isso no portal de registro, tudo isso nós vamos ter espaço para que aconteça, tá? Então, esses são os princípios aí primordiais. Pois não? Pessoal, durante a apresentação, eu vou pedir para colocarem no mudo, por gentileza, tá? Qualquer dúvida, tem um QR Code que vocês vão poder estar mandando. Os requisitos mínimos, então, para prestadores no modelo oncológico se habilitarem. Regularidade regulatória. Então, vocês precisam, para participar, de documentação sanitária, regulatória e técnica vigente. Documentação para habilitação, documentos jurídicos e institucionais exigidos pelo programa. Experiência comprovada. O prestador que se habilitar para a distribuição dos medicamentos oncológicos precisará ter experiência mínima de 2 anos com a função, expedido por operadora de grande porte, dentro aí dos quesitos e do produto que são os oncológicos. Capacidade técnica, então, é claro, uma estrutura, uma equipe qualificada, experiência nessa dispensação dos medicamentos. A capacidade assistencial é o que a gente vai focar bastante, que é a assistência farmacêutica, que tem como contido dentro dela a farmacovigilância e o monitoramento terapêutico. Capacidade operacional logística, armazenamento, transporte, controle de estoque, rastreabilidade logística reversa e gestão de saldo. Prazos e indicadores. Nossa equipe técnica aqui da GESAS irá analisar, verificar e monitorar os cumprimentos dos SLAs, tá? NIPs, reclamações, ouvidorias, cliente, paciente trazendo alguma queixa especial ou que aquilo se repita, além dos prazos que estão contidos dentro do manual, deverão ser seguidos. E, claro, a comunicação, o registro, tempestivamente, de qualquer tipo de intercorrência nos sistemas institucionais. Qual que é a responsabilidade de vocês, prestadores, perante ao novo modelo? Preços cadastrados por unidade de dispensação. Então, vai ser lá, o preço vai ter que ter atribuído a ele tudo que você envolver em questão do custo, da dispensação, da logística, dos seus funcionários, você tem que pensar que aquilo vai estar embutido no preço do comprimido, ou da cápsula, ou do frasco, ou na unidade aplicável. Então, a gente vai pagar e analisar e cotar o preço por unidade de dispensação. Não é a caixa, não são 30 comprimidos. A gente está pagando por comprimido, por cápsula. Disponibilidade desses medicamentos, qual modalidade de dispensação você tem, se é a domicílio, se é em postos regionais, locais, em lugares fixos ou as duas modalidades. O prazo de entrega, em quanto tempo você consegue entregar, porque nós temos limite perante a ANS, então nós precisamos disso à risca. A habilitação, como eu disse, né, para entrega domiciliar, informações operacionais e cadastrais e dados dentro do prazo definido pelo IPASGO Saúde, assim como a atenção farmacêutica.
Informações desatualizadas podem impactar a elegibilidade e seleção pelo sistema, tá? Não é de forma manual, é o sistema que vai trazer tudo isso dentro de uma seleção. Nesse fluxo operacional, pessoal, eu vou só voltar a telinha aqui para eu poder vê-los rapidinho. O que nós trouxemos então até o momento, né? Nós falamos um pouquinho das regras que o prestador tem que cumprir para ser o prestador de dispensação dos oncológicos orais. O que vocês vão apresentar de documentação fiscal, sanitária, enfim, toda a necessidade documental que será exigida e cobrada para você fazer parte do nosso programa, do nosso projeto. Assim como algumas obrigatoriedades, como o caso da assistência farmacêutica e outros vieses mais. Lembrando sempre que o valor de cotação ele vai ser baseado no comprimido, ou no frasco, ou na cápsula. É por unidade da medicação, tá? Só um resuminho para a gente voltar aqui então. Voltando para a tela, como que é esse fluxo operacional? Primeiro, o cadastro, né? O cadastro do beneficiário. Ele é cadastrado no sistema IPASGO, a gente tem os dados necessários, que é o CPF, o telefone, o e-mail, o endereço, ok. Esse beneficiário, ele foi à consulta com um oncologista. Durante essa consulta, ele viu toda a necessidade que ele tem e o médico prescreveu o medicamento oncológico oral. O medicamento é prescrito e, por ser uma medicação de alto custo, ele necessita ter um relatório médico, um relatório técnico. Ok. Então, o beneficiário, ou o médico prescritor, ou a clínica onde se encontra ali o cadastro junto ao IPASGO, enviarão essa documentação para nós aqui do IPASGO, através ali dos canais oficiais do IPASGO, por exemplo, o Fale Conosco. Esse envio da documentação chegou para nós, então a equipe técnica do IPASGO irá fazer a validação preliminar. Conferência cadastral, validou ali se está tudo ok, por quê? Se não tiver, a gente devolve e solicita o que falta. Se a documentação estiver ok, a gente segue então o fluxo. Depois que nós passamos pela etapa de validação documental, esse material, todos esses dados vão para a auditoria técnica do IPASGO, onde vai ter avaliação clínica, a verificação da elegibilidade, a conformidade terapêutica. Tudo ok, tudo certo, aí entra no nosso gerenciamento automatizado, no nosso processamento automatizado, que seria o quê? Essa aplicação do gerenciador de regras, ele vai definir de forma automática a modalidade presencial ou domiciliar, ou os dois. Então, para aquele beneficiário, ela definiu que a modalidade é dispensação domiciliar. Você vai então entregar de forma domiciliar. Claro, se você cadastrou que não faz dispensação domiciliar, o sistema nem vai te jogar nesse gerenciamento para fazer a dispensação daquela medicação. Seleção do prestador, então, é feita. Depois desse ponto, gera-se então a emissão da guia do quimioterápico. Essa geração também é automática. E há a vinculação, então, com o prestador que foi elegível. Depois disso, a comunicação também é automatizada. A comunicação ela vai para o prestador, que fará a dispensação do medicamento, e a notificação também irá para o beneficiário, que irá receber a medicação. Então, o motor ele trabalha dentro dos critérios que nós construímos aqui com todos os times técnicos do IPASGO. Ele selecionou, gerou a guia, mandou para você, informou o medicamento, quem é o paciente. E o paciente também sabe quem vai entregar. Ok, execução dessa dispensação. Ela vai ser ou presencial ou domiciliar. A entrega ou retirada do medicamento vai acontecer nos postos que forem ali cadastrados do prestador ou de forma domiciliar na casa do beneficiário, de acordo com os dados que nós temos do registro lá do beneficiário na primeira etapa. A atenção farmacêutica, ela deverá ser feita pré-dispensação, ou seja, preciso ligar para o beneficiário. Seu fulano, sua medicação é essa, essa e essa, está indo para o senhor, cheguem até tantos dias.
essa medicação vai ser entregue pela empresa X, pelo carro tal, pela equipe Y. Orientação pós-dispensação. Seu fulano, aqui é a farmacêutica da empresa X. A essa medicação que o senhor vai tomar, ela traz esses efeitos colaterais ou essas reações adversas. Não se preocupe. Só em caso disso, daquilo que o senhor vai procurar por uma emergência. Então, isso é obrigatório acontecer. E como que por ser obrigatório, deverá ter um registro dentro do nosso próprio sistema, vai ter esse espaço onde você vai registrar toda essa orientação pré e pós, porque ela vai ser auditável, ela vai ser então visualizada pela equipe técnica, tá? Esse registro e controle eu preciso ter durante toda a dispensação que eu fizer, comprovação de que foi entregue, tal dia, tal hora, por quem, qual assistência farmacêutica foi feita. Gestão do saldo remanescente. Essa é uma questão nova que a gente traz também. Deixa eu voltar só a tela para poder vê-los, que é o seguinte. O Marcelo me pergunta, Breno, no passado a gente dispensava uma caixa com 30, mas o paciente toma 24 medicamentos. E eu tinha glosa de 6, porque ele só usou 4, ele só usou 26, 24, sobraram 6, não recebi pelos 6 porque se perdeu. Agora, na nova regra você terá um documento em anexo, que é do saldo remanescente, onde você, durante a entrega da medicação, dará ao beneficiário para ele ter ciência de que foi entregue 30, ele tomará naquele mês os 24, sobrarão 6. E esses 6 vão continuar sobre posse do beneficiário, para que na próxima dispensação com mais 30, vão sobrar mais 6. E quando esses 6 fizerem os 24 que é prescrito normalmente, você, prestador, não dispensará, porque terá em suas mãos a posse de um documento comprovando de que o paciente hoje tem 24 comprimidos em mãos. Então, ele assina a guia, você manda para a gente, comprovando que ele tenha os medicamentos e você não dispensa, ou seja, zero desperdício, tá? Então você vai, é uma esteira. O que ele toma, ok, o que ele não toma, ele guarda. Ele tem ciência e ele tem que ser corresponsável pelo cuidado dele. E vocês têm o documento para provar isso, tá? Nós fizemos, tá tudo em anexo que vocês vão poder assistir. Ok. Depois disso, nós prosseguimos então com o monitoramento e acompanhamento de tudo isso, da avaliação dos indicadores, o monitoramento dessa adesão, a avaliação dos eventos adversos e toda a parte auditável do nosso processo. Lembrando que o gerenciamento de regras, ele visa garantir a segurança assistencial do nosso beneficiário, que é primordial para a gente, garantindo a transparência do processo, a isonomia e eficiência operacional. O prestador que foi elegível, a modalidade que foi escolhida, a continuidade terapêutica e critérios de seleção. Por que que é importante ter os registros da assistência farmacêutica, além do que é previsto dentro do Conselho Regional ali de Farmácia? Eu preciso porque a cada 3 meses nós vamos ter uma nova cotação. Se você, prestador, não estiver na próxima dispensação, quem vier precisa ter os registros do que aconteceu com o paciente, a reação adversa, o que ele reclamou, de que forma ele trouxe a queixa, porque o cuidado ele deve ser contínuo. Lembrando que os prazos que o IPASGO traz como cumprimento frente à nossa legislação são 3 dias úteis para a entrega da medicação em capital e regionais metropolitanas, e 5 dias para qualquer cidade do interior do estado, assim como outros estados, que é o caso de Mato Grosso ou Brasília, em casos bem esporádicos e bem menores em quantidade. Um ponto de atenção é: o prestador somente poderá dispensar o medicamento após liberação formal da guia de quimioterápico no sistema. É expressamente proibida a dispensação antes dessa autorização. Por quê? Prestador quer segurar a guia,
quer segurar a prescrição do paciente e liberar por ele sem a gente ter consentido via sistema, vai ser glosado, não vai ser pago. Só vamos dispensar, liberar aquela guia que for autorizada pelo sistema. Então, a gente sabe que pode acontecer isso, mas já está muito bem claro e dentro do manual isso está muito robusto também para a gente poder seguir aí num fluxo transparente, confiável e objetivo. Critérios a serem avaliados no sistema ou pelo sistema. Ele vai ver a elegibilidade, credenciamento, habilitação técnica sanitária de quem está participando, a disponibilidade desse medicamento, qual que é a modalidade de dispensação, capacidade operacional, critérios logísticos, continuidade terapêutica e critérios econômicos. Lembrando que o critério econômico ele não é utilizado de forma isolada. O sistema ele faz uma leitura num geral, mas tudo vai ser classificado em valor unitário daquela medicação. De uma forma resumida e contínua, o que é essa distribuição da demanda? Primeiro, critério econômico. O sistema, então, ele vai constituir um critério de seleção no sistema informatizado, sendo utilizado para a definição do prestador com base no menor preço ofertado, desde que previamente atendido todos aqueles quesitos que eu falei anteriormente. Depois, o sistema lê a geolocalização e a cobertura assistencial, para que ele faça, então, por exemplo, a adequação logística baseada na proximidade, assim como também para garantir a viabilidade logística dessa dispensação. A assistência farmacêutica, ela é obrigatória e ela é oferecida pelo prestador e tem que ter tudo incluído, tudo ali registrado no nosso sistema. O ciclo prestado, ele é podendo ser a cada 3 meses. Ele é aberto no portal de lance para atualização do valor por medicamento, que é o princípio ativo, por comprimido, por ser unitário. E aí, quem ganhou a cotação terá ali até os 3 meses para a dispensação daquele medicamento. Ele poderá continuar no próximo ciclo, desde que no próximo portal de cotação ninguém tenha valor melhor que 5% em relação ao preço que você cotou da última vez. Caso aconteça, a gente chama quem ganhou aquela última cotação e fala: olha, no sistema tem um preço menor do que o seu, você cobre ou podemos passar para o próximo? Aí eu cubro, ok, a gente mantém você, podendo você credenciado ficar até 1 ano ou mais. O que não vai acontecer não, o concorrente, o prestador Y, trouxe um preço melhor, você não cobre, então agora é ele quem dispensa. O IPASGO Saúde vai sempre cotar através do sistema o menor preço por unidade, tá? Caso ocorra empate, os critérios vão ser por um processo claro, objetivo, mas de forma randômica, o sorteio automático e não discricionário, tá? Continuidade do tratamento. Esse sistema, então, avalia o tratamento ativo do beneficiário, o histórico de dispensação, o prestador atual vinculado, assim como o impacto desse processo assistencial dessa mudança, tá? E, falando da fila de negociação, é sempre garantir a continuidade terapêutica do beneficiário, consolidar, conciliar segurança assistencial junto com eficiência e sustentabilidade econômica para todos. O gerenciamento, então, ele vai identificar situações em que o preço do prestador atual ultrapassa a margem referência estabelecida. Segue, então, antes do redirecionamento da demanda, o prestador atual poderá ser convidado, como eu disse, para uma proposta comercial melhor. Havendo melhor, ele mantém, não havendo, o próximo vem. Os registros, então, na jornada do beneficiário é para controlar e registrar saldos remanescentes vinculados, desde que documentados, a gente irá proceder com o pagamento com o demonstrativo da medicação em posse do beneficiário. Monitorar e integrar, validar, rastrear todas as condições de conservação desse medicamento faz parte do trabalho da assistência farmacêutica prestada pelo prestador. Executar os procedimentos de logística reversa quando necessário,
Quais são os casos? Morte do beneficiário, troca da medicação ou alguma intercorrência relacionada a um efeito adverso ou efeito colateral. Então, tem essas questões. Apresentar, quando aplicável, então, os respectivos comprovantes, laudo, certificado, documentação, destinação ambiental sobre a dispensação ou destino final dessa medicação, para garantir que todos os processos, então, eles estejam muito alinhados com o que a gente traz. A intercambialidade terapêutica, ela é uma questão legal permitida, nós temos legislação vigente para isso, então, nós vamos usar pouquíssimo, até porque os valores, como a Daiane vai apresentar daqui a pouco, eles são únicos, vai depender só da forma com que apresenta o medicamento. Mas, quando houver necessidade, nossa equipe de farmacêuticos fará a intercambialidade do medicamento referência para o medicamento genérico. E em algumas situações previstas pela Anvisa, faremos também essa intercambialidade quando houver essa necessidade, assim como em casos de liminares judiciais, tá? Desde que respeite, lógico, né, o princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, administração e tudo previsto aí dentro da legislação. Tal manifestação em relação à intercambialidade não possui um caráter vinculante automático, estando sujeita sempre à avaliação técnica da auditoria do IPASCO. Ou seja, o médico pode prescrever uma referência, mesmo nós tendo aqui no nosso processo os genéricos ou similares, a gente pode ter que acatar, porque pode ser uma decisão judicial ou até mesmo a prescrição do médico, onde ele exige que seja aquela medicação, aquela concentração, etc. e tal. Mas pediremos relatório técnico vinculado em Ei, ciência. Robertão, você tá. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Bom, quando o beneficiário, então, tiver a prescrição do referência, nós vamos fazer toda a vinculação técnica, se é cabível, se é legal e se está dentro ali da conformidade do que está previsto em lei. Aqui, então, estão todas as nossas bases legais, RDC 742, RDC 753 de 2022, a 58 de 2014, a 16 de 2007, a Lei 9.787 de 99 e a 1321 de 2014, que fala sobre esses termos. Eu vou pedir aos senhores e senhoras para fazerem, por gentileza, a confirmação da presença através do primeiro QR Code. Apontem a câmera dos celulares de vocês aqui para o primeiro QR Code. E após o final da apresentação de hoje, para o próximo QR Code, que vai ser a avaliação do evento, tá? Onde nós estamos aqui trazendo essa apresentação da atualização do Manual 2.0 dos oncológicos orais aqui do IPASGO. Eu vou dar um minutinho para vocês aqui captarem, então, as imagens. Enquanto isso, só lembrar que as dúvidas que ainda tiverem frente ao que nós colocamos ali como as regras do IPASGO, podem estar mandando, caso aconteça, sobre o que nós estamos hoje aqui apresentando. A presença de vocês é importante para a gente, para ver adesão, para que nós avaliemos aí outros contatos futuros com vocês. E aqui eu trago para vocês só outra opção também, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade durante o processo, porque é algo novo, a gente sabe que pode acontecer uma necessidade de ajuste ali, um ajuste aqui, então vocês vão entrar em contato, tirem foto ou registrem aqui. O telefone da COPS, que é a coordenação dos produtos especiais em saúde, que é o oncológico oral, é o 62 3238 2400. Podem também entrar em contato via e-mail para copies@ipasgosaude.com.br e lembrando que o nosso manual atualizado já se encontra desde ontem no nosso portal do Ipasgo Saúde. Quando você clica lá no
No nosso portal você vai encontrar esse link onde você consegue baixar o manual com tudo lá descrito certinho para vocês. Eu vou só abrir aqui para a minha apresentação para conversar com vocês rapidinho. Pessoal, talvez eu não me apresentei para alguns aí no início, eu sou o Breno, estou aqui à frente da gerência de atenção dos serviços de saúde aqui do IPASGO. Estou responsável junto à equipe técnica da coordenação da COPS, frente aos oncológicos orais. Então, qualquer dúvida, a gente deixou ali o telefone para vocês, o nosso e-mail, tem ali o manual para vocês lerem. E a gente está aqui aberto também. Já. Oi? Eu estou com dificuldade em fazer a presença pelo QR Code porque eu estou usando o próprio celular. Ah, sim. O que dá para você fazer? Você printa a tela e depois você manda para algum computador, algo assim, e você lê o QR Code como secundário e você consegue registrar. Você quer que eu volte ela para você poder registrar? Por favor. Pode ser. Deixa eu abrir aqui. Printa a sua tela, depois de printar você joga para algum computador e aí você faz a leitura pela câmera do seu celular, tá? Ok? Aí, feito. Obrigado. Maravilha, por nada, imagina. Pessoal, vamos dar continuidade então. Eu vou passar a palavra para agora quem vem, Daiane. Vai ser Agora quem comigo, vem, tá? Daiane, Comigo, Breno. representando a Geras, tá? Que é a gerência de rede na figura do Tiago Ascioli. Daiane, obrigado pela presença. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aí, né, ao segundo workshop da nossa mudança aí de dispensação de medicamentos oncológicos orais do IPASGO Saúde. Eu vi que teve bastante adesão, somos 72 pessoas na sala, foi muito bom. Esse workshop vai ficar gravado, né, Breno? Está sendo gravado, perfeito. Vai sim, está gravado. Então, vamos iniciar aqui com a parte da gerência de rede assistencial. Eu sou a Daiane, coordenadora aqui da gerência de rede assistencial, e nós vamos falar um pouquinho do fluxo do processo desde a entrada do prestador enquanto um novo credenciamento ou um aditivo para quem já faz parte da rede, todo esse fluxo que permeia aí o ingresso de vocês nesse novo modelo, tá? Até ali a dispensação do medicamento. Alguns pontos já foram tratados e falados aqui pelo Breno, mas a gente vai passar rapidamente, sem dar muita ênfase, porque já foi algo que já foi apresentado para vocês, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Quando tiver ok, vocês me sinalizem, por favor. Está aparecendo para vocês? Breno, pode validar para mim, por favor? Sim, Daiane, está aparecendo. Assim. Perfeito. Então, vamos lá. Como funciona o processo operacional e de negócio, tá? Então, a gente vai falar aqui do processo desde o credenciamento até a entrega da medicação para o beneficiário, seja ele em domicílio, seja ele o beneficiário retirando diretamente nos pontos de entrega. Nós temos 3 princípios condutores do processo, tá, gente? Então, a gente vem falar aqui da igualdade na entrada. Então, todos os prestadores entram com as mesmas exigências, seja ela documental, do processo de credenciamento, validação. Daiane, se tu puder colocar a visão duplicada que está na visão apresentador. Espera aí. Aonde que eu faço essa visão duplicada aqui, gente? Ali em cima, no meinho, ó. Aqui. Lá em cima, isso. Alteração para modo exibição, apresentação. Pronto, foi? Foi. Sim. Perfeito. Obrigada, Thiago. Então, a igualdade na entrada, então todo prestador ele tem que apresentar toda a documentação uniforme para credenciamento, a transparência na escolha. O prestador ele é definido por critérios objetivos e auditáveis, aquilo que o Breno falou aqui, né? Então, tem toda uma robustez de definição, não é apenas preço. Então, o que vai valer? Preço, logística,
continuidade do tratamento e o gerenciamento de regras. E bem como a segurança na entrega, né? Então, pautado pela Lei 14.307 de 2022, que determina ali a questão das coberturas e os prazos para a entrega dessas medicações para os nossos beneficiários, tá? Deixa eu ir passando por aqui. Passei demais, não foi. Então, quem faz o quê? Nós aqui da gerência de rede assistencial, nós somos responsáveis pelo credenciamento, né? Então, para aditivar os prestadores que já fazem parte da rede ou para captar novos fornecedores que queiram ingressar no novo modelo de dispensação de medicação. Então, a gente conduz, define a tabela, publica a tabela de referência, que é a nossa tabela teto, e a gerência de saúde, ela opera todo o gerenciamento de regras, conduz todo o fluxo, faz a gestão e todo o monitoramento, SLA, da dispensação dessas medicações. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho da jornada de ponta a ponta, tá? Desde o credenciamento até a entrega. A gente separou em 6 subtópicos aqui para apresentar para vocês. Então, como o prestador entra na rede? Então, nós temos 2 formas de entrada, tá? Rede atual, prestadores que já fazem parte da rede credenciada, ou seja, os hospitais, clínicas de oncologia, que já são nossos credenciados, poderão participar desse novo modelo por meio de um aditivo contratual. Então, eu mantenho as regras determinadas pelo contrato, então precisa ter um contrato vigente, né, à luz ali da RN 503, e aí é feito um aditivo trazendo as normas, o manual do oncológico que está publicado e as diretrizes, tabela teto, tudo que está voltado aí para o processo de oncológico oral. Lembrando que, para o prestador que já faz parte da rede credenciada, é solicitado o atestado de capacidade técnica, tá, de no mínimo 2 anos, em dispensação de medicamento oral. No caso dos prestadores que já fazem parte da rede, esse atestado de capacidade técnica, ele foi emitido pelo próprio IPASGO Saúde, por vocês já fazerem parte da rede. E a documentação sanitária completa. Então, foi solicitado algumas documentações sanitárias que nós não tínhamos. Então, foi solicitado para que seja apresentado pela rede credenciada atual, para que a gente possa fazer a emissão desse aditivo contratual, tá? Da rede credenciada, novos prestadores, vai ser por meio de um novo contrato, ou seja, um novo credenciamento. Então, toda a documentação de responsável legal, vigilância sanitária, declaração de conflito de interesses e também a documentação sanitária completa está sendo solicitado para os novos prestadores que queiram ingressar. Aqui eu falo um pouquinho de qual é essa documentação, tá? A documentação de capacidade técnica, ali a sanitária obrigatória, a autorização especial, autorização de funcionamento, licença sanitária estadual municipal, certidão de regularidade técnica, são documentações que elas são imprescindíveis para fazer o ingresso ao novo modelo de dispensação de medicamento, tá? Aqui é só validando, né? Prestadores que já fazem parte da rede entram por meio de aditivo e novos prestadores entram por meio de um novo credenciamento. Neste primeiro momento, como a gente tem uma urgência em finalizar as assinaturas desses contratos para possibilitar que vocês passem a ter acesso ao portal de cotação, foi feito quem se inscreveu no último workshop, né, no primeiro workshop que aconteceu e estiveram presentes, então, dos prestadores que já fazem parte da rede, que já dispensam medicamento, nós aqui da gerência de rede assistencial fez um contato direto com todos os prestadores, seja por meio de e-mail ou ligação telefônica, solicitando essa documentação, apresentando o novo modelo, e aí captando essa documentação para que a gente possa emitir os aditivos. Da mesma forma foi feito com novos prestadores, novos fornecedores que queiram ingressar. Então, quem esteve presente no primeiro workshop foram convidados e nós fizemos todo esse contato para buscar essa documentação e finalizar no menor tempo possível para que vocês possam estar habilitados aí a ter acesso ao portal a partir de amanhã, tá bom? Então, vamos falar como o preço funciona e como eu devo cotar. Então, hoje, a nossa tabela de referência, a gente está subindo essa tabela hoje, tá? Uma tabela revisada no nosso site, vai ficar disponibilizado lá onde vocês já têm conhecimento, dentro do site do IPASGO Saúde, onde nós teremos a nossa tabela de precificação. Essa tabela de precificação, neste primeiro momento, ele vai trazer um princípio ativo, ele é igual a um valor.
seja ele marca, similar ou genérico. O que vai alterar? Vai alterar a concentração, né, a forma de concentração e a forma farmacêutica. Então, eu tenho um princípio ativo, um valor, posso ter valores diferenciados pela forma farmacêutica, se é comprimido, se é cápsula, tá? Então, isso apenas neste primeiro momento a gente vai estar disponibilizando desta forma por conta de uma questão de limitação sistêmica. Então, ou seja, eu tenho hoje a abiraterona de 250 miligramas na nossa tabela teto de referência, tá? A gente sabe que essa medicação ela tem diversos TUS publicados para essa mesma miligramagem. Só que a gente vai trazer apenas um TUS referência, pode ser um TUS ali referenciado como genérico ou similar de um laboratório específico, só para esse início, para a gente startar o nosso portal de cotação. Mas vai ter uma revisão muito em breve, onde a gente vai ter o princípio ativo e todos os TUS vinculados ali àquela concentração disponibilizada na tabela. Mas, de qualquer forma, além da tabela de referência que a gente vai disponibilizar no site, a gente vai ter uma tabela complementar onde vocês vão poder consultar, que aquele princípio ativo ali tem todos aqueles TUS, e aí quais são esses TUS que estão vinculados a esse princípio ativo por concentração também, para que vocês possam fazer essa consulta neste primeiro momento, tá? Só reforço que essa visão é por conta de uma limitação sistêmica, mas que muito em breve vai ter uma nova revisão que vai contemplar aí todos os TUS que a gente tenha cadastrado. Nesse primeiro momento vai ser um princípio ativo, pelaquela concentração, pelas suas formas, eu vou ter um TUS apenas vinculado a cada um deles, ok? E aí, o que muda? Antes, o preço ele era por produto marca a marca e tinha uma variação de valor até mesmo por princípio ativo. Hoje, não. O teto ele é por princípio ativo igual a toda a rede. Então, a concorrência ela acontece por preço abaixo do teto. Então, a gente vai ter uma tabela de referência, onde eu delimito o meu teto ali, que vocês possam apresentar a cotação de vocês, e aí, à medida que cada um subir ali as suas tabelas de preço, passa a variar de acordo com o que o prestador apresenta, e não mais a tabela. A tabela vai ter um teto definido por cada princípio ativo. Tiago, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Agora a gente vai falar um pouquinho só demonstrando para vocês um exemplo, né? Se eu tenho um medicamento lá, que ele é fracionado, por cápsula custa 1,18. O sistema hoje, quando sobe isso no portal de cotação, você tem que cotar sempre a menos do valor teto, não acima do valor. O sistema ele não aceita nenhum tipo de cotação acima da tabela teto delimitada. Então, quando for apresentado aqui pela equipe da Anne, ela vai demonstrar ali que quando vocês subirem essa carga da precificação de vocês, caso porventura você não observe ali qual foi o preço determinado na nossa tabela teto, o sistema ele barra, porque tem o limitador que é o nosso teto definido em tabela, tá bom? Ou seja, é um teto por item, então princípio ativo mais apresentação na unidade de dispensação, igual ou abaixo do teto, vocês vão cotar igual ou abaixo do teto, o menor preço se destaca, lembrando que o preço ele não é um definidor para identificação do prestador, né, que vai disponibilizar aquela medicação para o beneficiário. Existem outros critérios, como proximidade, logística de entrega e outros itens que são considerados também para a definição do prestador que ganha ali aquela dispensação por beneficiário. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o portal de cotação, onde o preço é registrado, de uma forma bem ampla, mas será apresentado o portal para vocês, para que vocês possam ter conhecimento. Foi criado dentro do portal do prestador o sistema IPASGO de dispensação. Então, dentro do portal do prestador que vocês já conhecem, para novos prestadores, vocês vão ter aí um manual que vai orientar como utilizar aí o sistema. Então, a gente vai ter lá o sistema de dispensação de medicamento, que é a plataforma institucional, onde nós vamos captar as propostas de cada um de vocês ali pelo nosso portal de cotação. Então, vocês vão fazer o registro do valor por comprimido, cápsula ou frasco, sempre observando a tabela teto. A questão da remuneração por ciclo, ele sempre vai estar pautado por auditoria, faturamento e pagamento, seguem as quantidades efetivamente autorizadas, independente da embalagem comercial, aquilo que o Breno falou um pouco antes, né? Então, vocês vão dispensar o medicamento a partir do momento que eu tiver a guia de quimioterápica oral ali emitida,
pelo sistema para que vocês possam dispensar essa medicação. E aí tem a questão do saldo excedente também, o que exceder o ciclo, ele vira saldo remanescente vinculado ao beneficiário, controlado por cada prestador. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque o Breno já tratou inicialmente com vocês. Como que vai funcionar a janela de cotação? Como funciona a cotação? A janela de cotação, ela sempre vai acontecer de forma trimestral, do dia 25 ao dia 30 de cada mês, para que o ciclo comece a contar a partir do dia 1º do mês subsequente, né? Então, o nosso portal, ele sempre vai estar aberto de 25 a 30, para que vocês façam a inserção ali da precificação de vocês, respeitando a tabela teto. Excepcionalmente, no mês de julho, está sendo aberto de 1 a 10, tá? Para que comece a valer o preço a partir do dia 11 do mês de julho. Então, excepcionalmente, neste período, a gente vai abrir de 1 a 10, mas o nosso padrão vai ser sempre de 25 a 30 para valer a partir do primeiro dia do próximo mês, tá? Dentro da janela de cotação, vocês podem subir. Fui lá, subi no dia 25 a minha tabela de precificação. Ou eu identifiquei que eu coloquei um preço errado ou esqueci de incluir uma medicação. Dentro da janela, é passível de que vocês façam essas alterações até o último dia. Não é feita alteração de forma individualizada. Se eu subir uma tabela, se eu quiser fazer qualquer tipo de alteração, eu faço a alteração no arquivo, subo ele integralmente novamente. Então, subo toda a tabela, tá? Não pode ser feito inserções individuais, porque o sistema ele considera sempre o último arquivo que você subiu. Aí aqui a gente vem falar um pouquinho da manutenção dos dados atualizados a cada ciclo, né? Então, é responsabilidade do prestador manter a atualização dos valores unitários dentro de cada ciclo. Então, se eu mantive ali no primeiro trimestre, fiz a inserção da minha tabela, mas eu, de repente, tenho uma medicação que eu não estou dispensando mais, porque eu não estou tendo poder de compra para aquela medicação, é necessário que vocês façam essa manutenção, incluindo ou excluindo, ou até mesmo fazendo a revisão de preço dentro da plataforma, tá? Aí, após a inserção dentro da nossa plataforma de cotação, como que o sistema, ele escolhe qual o melhor medicamento, qual o prestador que tem a melhor condição e como esse medicamento chega para o nosso beneficiário. Então, aqui a gente fez um fluxograma do processo, para que vocês possam enxergar como que o sistema ele segue, né, o rito de análise, escolha, quando há necessidade de uma negociação. Então, aqui a gente tem a prescrição cadastrada no sistema, né, recebemos a prescrição, incluímos a prescrição em sistema. Aí, a primeira coisa que é identificado se é uma continuidade, ou seja, se um beneficiário ele já está em ciclo de medicamento oral, o sistema ele identifica se é uma continuidade. Se sim, ele analisa o preço e identifica o menor valor. Ok, então eu identifiquei que eu tenho um prestador ali que tem um menor valor do que este prestador que já está dispensando uma medicação aqui de um beneficiário que já está num ciclo, então já é uma continuidade. Então, se o prestador que está com esse beneficiário que é continuidade, o sistema ele identifica se o valor é menor ou igual a 5% do menor preço de referência, tá? Então, se você se mantém a continuidade da dispensação desse medicamento para esse beneficiário que já está dentro desse ciclo. Se não, se tiver acima de 5% do menor valor detectado, é enviado para a fila de negociação. Então, a equipe da gerência de saúde, a equipe do Breno, vai encaminhar o e-mail, o prestador ele vai receber esse e-mail via sistema, e vocês vão ser notificados dentro do portal de cotação que tem uma medicação com um valor menor, se você aceita realizar a negociação dessa prescrição, tá? Então, aí se você aceitou a negociação, se sim, vai para a continuidade do tratamento, emissão da guia, continua
dispensando medicação para aquele beneficiário. Se não houve negociação para redução do valor de referência ali, para aquela prescrição, o sistema ele volta lá para análise de critério. Então, eu volto lá para o gerenciamento de regras, onde eu vou selecionar o prestador com base nos critérios já determinados, que aí eu vou ter dentro do grupo 1 ali o menor valor, se a entrega ela é domiciliar, se estiver dentro do mesmo município ou numa distância igual ou menor que 100 quilômetros de distância. Inclusive a questão da logística, né, do prazo de entrega e tudo mais. Se houver empate, o sistema ele faz ali um critério randômico para a escolha do prestador, como o Breno falou anteriormente. Então, sempre dentro desse fluxo aqui, ele ocorre de forma automatizada. Quando a escolha do prestador para dispensar essa medicação para aquele beneficiário específico, tanto o prestador quanto o beneficiário, ele recebe uma notificação por e-mail, informando ali que você passa a ser o escolhido para dispensar essa medicação, esse ciclo de medicação para esse determinado beneficiário. Então, ambos recebem essa notificação por e-mail. As modalidades, já foi falado aqui, né? Então, o sistema, ele escolhe tanto de forma presencial quanto domiciliar. Então, eu tenho fornecedores que vão fazer entrega de forma só domiciliar, ou eu vou ter prestadores aí que fazem parte da rede, por exemplo, que possam ter um modelo de entrega domiciliar ou presencial. E aí, no modelo presencial, vai estar dentro do aditivo contratual de vocês, nós já solicitamos essas informações aqui, qual é o local de retirada. Então, meu beneficiário, ele precisa ir lá e fazer a retirada dessa medicação. Dentro dos prazos de entrega, né? Então, a gente segue o rito de 3 dias úteis para capitais e regiões metropolitanas, e no interior, 5 dias úteis, em caso de decisão judicial, conforme a decisão. Então, a gente vai acompanhar, e lá na frente a gente acompanha por meio de indicador, inclusive os prazos de entrega, que vai ser monitorado pela equipe da GESAS. Além disso tudo, desse gerenciamento, dessas regras, se é entrega domiciliar, se é dentro do mesmo município, igual ou menor que 100 quilômetros, o sistema ele também tem acompanhamentos e é sustentado também por meio de atenção farmacêutica. Ou seja, o Breno falou um pouquinho lá atrás, mas a atenção farmacêutica era um fator que vai ser cobrado. O prestador ele precisa fazer assistência farmacêutica no momento da dispensação, antes e o acompanhamento posterior dos beneficiários que estão sob a gestão de cada um de vocês. Então, a assistência farmacêutica é fator obrigatório. A questão dos saldos remanescentes, como já foi falado, bem como da logística reversa e a intercambiabilidade, que também pode ser feita por substituição equivalente de acordo com o ato farmacêutico ali. O contrato, ele também vem ali pautado junto ao manual de dispensação de medicação oncológica por meio de indicadores de glosa e contingência. Então, vou falar um pouco aqui de alguns indicadores que vão estar vinculados aí ao controle e o monitoramento do programa. Então, a confiabilidade logística é um dos indicadores, tá? Então, a entrega dentro do prazo que eu coloquei lá, capitais, 3 dias úteis, interior, 5 dias úteis e as liminares judiciais, de acordo com o que foi determinado ali na liminar judicial, então ela tem que ser menor ou igual a 98%, tá? Desculpa, menor ou igual a 98%, maior ou igual que 98% para a entrega, então não pode ser menor que isso, porque a gente vai controlar, a gente precisa fazer com que o medicamento ele chegue da melhor forma e dentro do prazo necessário para o beneficiário, para que não esteja descontinuidade ali da dispensação da medicação dele. A questão da cobertura farmacêutica também, né, maior ou igual a 80%, porque vocês precisam fazer essa manutenção ali dentro do sistema da cobertura farmacêutica, trazendo todo o histórico dentro do sistema dos beneficiários que estão sendo dispensados por vocês. Liminar judicial, o indicador ele é de 100%, e os registros sistêmicos que são obrigatórios, né? Então, dentro do prazo de 24 horas, tem que manter ali os registros sistêmicos dentro do sistema. E consequência de não atingimento desses indicadores. E aí vai ter glosa, né? Glosa proporcional
excepcional, que ela vai ser limitada a 2% do faturamento mensal. Em caso de reincidência, de 3 meses seguidos ou 5 dentro de 12 meses, pode levar para uma apuração da nossa CPCA. Então, é importante manter dentro dos prazos de logística, de entrega, para que a gente consiga monitorar da melhor forma aí os indicadores de acompanhamento de cada contrato. Como participar, eu falei um pouquinho, né? Que a gente fez esse contato ativo com vocês, né? Então, a partir de amanhã, o portal ele vai estar disponibilizado para que vocês possam entrar. Quando eu falo vocês, aqueles prestadores devidamente já com contrato ou termo aditivo assinado, tá? Então, é importante finalizar toda a questão documental. A nossa equipe está aqui fazendo contato com os que ainda não enviaram, para que a gente possa, no menor tempo possível, já ter o contrato assinado e liberar o acesso de vocês à plataforma. Que aí, a partir de amanhã, dentro da janela de 1 a 10, vocês possam estar habilitados a iniciar a inserção da tabela de vocês dentro do portal. Tá? Então, as documentações faltantes, é importante que vocês corram para buscar esses dados aí, para que a gente possa seguir com as emissões dos aditivos e dos contratos, para habilitá-los já e terem acesso ao portal de cotação. E aí é necessário que sempre cote dentro do prazo, né, que vai ser aberto de 25 a 30, excepcionalmente aí esse mês de 1 a 10. E aí eu finalizo por aqui, trazendo o modelo de dispensação de medicamento oncológico oral, ele pode ser determinado em uma frase, ele traz uma igualdade na entrada, vejam que todos entram da mesma forma, então a documentação cobrada, a forma na entrada ele é a mesma, o valor teto definido traz uma igualdade para todos os prestadores que queiram participar, estejam aptos a participar. A transparência na escolha foi algo que a gente deixou bem claro aqui, como que funciona, quais são os critérios que são determinantes ali para a escolha do prestador que vai dispensar aquela medicação, aquele ciclo para aquele beneficiário, e a segurança na entrega. Então, ali por meio dos indicadores e controle para fazer com que o medicamento chegue no menor tempo possível, para que o nosso beneficiário não tenha nenhum tipo de descontinuidade aí no tratamento. Então, da parte da Geras era isso, agradeço a participação de todos vocês. Agora a gente vai entrar na parte realmente do sistema, para que vocês possam conhecer qual que é o layout, qual é a carinha do sistema, para que vocês possam já se familiarizar um pouquinho com o modelo. Ok. Obrigado, Daiane, pela apresentação. Acho que foi bem esclarecedor aí os pontos que nós vamos estar, né, mensurando, avaliando, para que todos tenham aí essas oportunidades e que a gente tenha sempre aí o nosso beneficiário acima de tudo, né, com segurança, com prestação de serviço de qualidade e tudo registrado para que nós tenhamos aí esse histórico, né, para que os próximos que vierem em dispensações, em prestação de serviço, consigam fazer essa continuidade do cuidado. Então, convido agora a gerente aqui da tecnologia, a Anne, para mostrar para vocês como vai funcionar então o portal, tá? Ela vai trazer alguns pontos de atenção e mostrar que o sistema está fácil, está tranquilo para vocês poderem acessar. E é com você, Anne. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kelly. Sejam bem-vindos. A Anne está numa reunião e eu vou representar ela aqui, tá? Ah, Vou maravilha, Kelly. mostrar, tá bom? Obrigado. Vou mostrar para vocês. Eu já posso começar diretamente no portal do prestador, Breno? Pode sim. Então, ok, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Pessoal, vocês vão acessar, né, o portal do prestador. Como vocês já acessam já com matrícula e senha, esse daqui é um ambiente de teste, onde eu vou mostrar aqui para vocês. Por ser um ambiente de teste, ele é mais lento do que o ambiente que vocês acessam, tá? Peraí, pessoal.
Ah, desculpa aqui. Peraí, pessoal, eu vou tirar o compartilhamento aqui, só um minuto. Agora sim. Bom, a partir do momento que o prestador logar, né, esse daqui vai ser o nome do sistema, dispensação de medicamentos. Quando o prestador clicar, ele vai ter acesso ao menu Portal de Cotação, no menu Cadastrar Valores. Já na tela de entrada, aqui vai ser apresentada essa mensagem. Caro prestador, sempre que houver alteração no valor do medicamento, essa informação deverá ser atualizada. O valor informado permanecerá válido a partir da data registrada até que seja realizada uma nova atualização ou solicitada a exclusão do medicamento. Então, só reforçando o que a Daiane já falou, sempre que vocês enviarem o arquivo tem que enviar com todos os medicamentos. Se faltou dois, se faltou três, tem que mandar todos, mais esses que foram esquecidos, tá bom? Aqui é a tela. Você tem aqui, ó, o template de exemplo do arquivo, onde tem todas as informações e ajuda para você montar o seu arquivo, que é a extensão CSV. Atenção ao preencher o arquivo. O arquivo baixado é um template de exemplo. Nesse botão aqui, baixar arquivo de exemplo, tem um exemplo já com todos os arquivos, com todos os códigos de medicamentos. Depois eu vou baixar e vou mostrar para vocês. Esses daqui é o exemplo do template não utilizar. Esses números aqui são só exemplos, tá? O arquivo, ele é composto por código do medicamento, valor do medicamento, a data de início da validade da vigência do valor desse medicamento, a matrícula do beneficiário, matrícula mesmo do cartão. Lembrando que essa matrícula do beneficiário será informada no arquivo somente para opção de negociação. Matrícula do prestador, que é a matrícula que você já utiliza no portal, e essa opção de exclusão, que indica 0 não excluir e 1 excluir. Para que serve essa opção? Caso você não queira mais praticar esse medicamento, você tem que mandar para esse medicamento a opção 1, quer dizer que você não vai utilizar mais esse medicamento. Caso você não envie, ele vai estar como utilizável no arquivo, tá? Kelly, deixa eu Uhum. só reforçar a questão da Sim, data de início, tá? Essa data de pode início de reforçar. vigência, ele é um campo obrigatório, precisa ser preenchido. Como o Precisa. nosso portal, ele tem um padrão que é de 25 a 30, então sempre o dia 1º vai ser a data de vigência que aquele preço passa a valer. Excepcionalmente em julho, por ser de 1 a 10, vai ser o dia 11 a data de vigência dos preços para essa janela do mês de julho, tá? Então, só para deixar claro para vocês que existe o padrão. Então, a nossa janela é de 25 a 30 e sempre o dia 1º ali vai ser a vigência que passa a valer para essa precificação, para essa tabela que você subiu em sistema. E que nesse intervalo de 25 a 30, ou então, por exceção nesse mês de 1º a 10, o prestador pode enviar o arquivo quantas vezes ele quiser, tá? E vai ser sempre validado sempre o último arquivo. O que vale é o que está no último arquivo que ele enviar. Então, aqui é o exemplo, eu vou baixar aqui o exemplo para vocês verem como que é preenchido.
Nesse arquivo de exemplo, tem todos esses códigos aqui de exemplo, tá? Aqui é o código do medicamento, que é o código TULS. O valor sempre vai vir zerado para vocês preencherem. A data de início é a data de início da vigência. A matrícula do beneficiário, a matrícula de vocês, prestador, e essa opção da exclusão. Então, toda vez que vocês clicarem lá para baixar o arquivo, ele vai vir já pré-preenchido. Eu vou demonstrar aqui agora para vocês a utilização no sistema. Eu vou fazer duas demonstrações aqui. Uma onde o arquivo não tem nenhum problema e outra onde o arquivo tem problema de valor ou então de outra coisa. Eu cliquei aqui, abriu, eu selecionei o arquivo que eu vou enviar, o arquivo está aqui. A partir do momento que eu escolher o arquivo, eu clico em validar e aguardo um minutinho. Aqui tem toda a explicação, tem o total de linhas, quando ele validar vai ter o total de linhas, 376 nesse caso, válidas 0 e com erro 376. Eu vou marcar, vou demonstrar aqui para vocês qual foi o problema, ó. Matrícula do prestador no arquivo está inválido. A data de início deve considerar o próximo mês em relação ao atual. Então, aqui, se você seguir, ó, vai mostrar todos os erros que tem. Caso você não queira ver aqui na tela, também tem essa opção aqui, onde você vai baixar um arquivo com tudo, inclusive com os erros, e a partir dele você pode corrigir, tá? Agora, eu vou demonstrar aqui para vocês um arquivo que não tem erro. Onde vai ser tudo validado. Clicar novamente em validar. O arquivo já está aqui, o nome dele está aqui. Aqui. Tem 370 linhas, válidas 370, com erro 0. Ou seja, todo esse arquivo aqui está ok, tá? Não tem erro nenhum. A partir do momento que o arquivo foi validado e não tem erro, você pode salvar isso, os dados que estão e o arquivo foi cadastrado com sucesso, ou seja, os valores do prestador foi cadastrado na nossa tabela com sucesso. Para pesquisar, nós temos o menu relatório, valores, medicamentos, aonde você pode informar o período. Aqui, ó, tem tudo que o prestador subiu de acordo com a referência que você informou. Aqui tem o valor e também tem a data. A data referência informada no arquivo, que no caso é a data de início. Da minha parte, é isso. Daiane, Breno. Kelly, só uma questão. Antes só de abrir para dúvida, só reforçando que quando do envio do arquivo, tá na fase de validação, quando ele gera erro ali, a gente deu um exemplo em que criticou todas as linhas do arquivo. O sistema, ele não permite que o arquivo suba com nenhum ajuste. Se eu tenho 10, eu corrigi 9 e mantive 1, o sistema ele não aceita a inserção. Então, o relatório ele precisa estar 100% correto para que o sistema ele aceite a recepção daquele arquivo. Ele não aceita arquivo com erro. Então, ele não aceita parte do arquivo. Caso não queira, o que o prestador pode fazer é retirar os erros e subir a tabela. Mas aí, se for necessário fazer um complemento, sobe a tabela toda novamente, devidamente ajustada, para que passe a considerar a tabela num todo, tá? Para não esquecer, pensar que subiu um arquivo com 30 itens, depois eu fui lá, o que gerou erro, 5 itens, fui lá, subiu 5. Vai considerar os últimos 5 que você subiu como última tabela precificada dentro da janela de cotação. Esse é um ponto importante, gente, que a Daiane está trazendo, porque pode acontecer de você ter enviado um arquivo, teve erro, ou até mandou certo, porém naquele período de 25 a 30, você observou que teve um erro no valor do medicamento da unidade. Era para ser R$ 40, você colocou 36.
Aí você, peraí, que ainda dá tempo. Do dia 25 ao dia 30 você pode tirar, colocar, reformular, tudo. E aí você fala, teve um erro naquela medicação, eu não posso dispensar por esse valor, eu tenho que ajustar. Quando você for ajustar, não suba só o medicamento do erro que você achou, porque senão o sistema vai ler ele como último e vai entender que a sua empresa só tem disponível aquele medicamento. Você precisa atualizar toda a tabela de medicamentos, inclusive aquele que você quer justificar, quer incluir, quer excluir, mas o sistema sempre vai ler a última tabela colocada ali no portal de cotação. Então tem que ter muita atenção quanto a isso. Por quê? Fechou-se o prazo, não existe prerrogativa, não tem possibilidade de aceitar por fora, da gente receber por e-mail, não tem essa condição, porque o sistema ele é transparente, ele é igual para todos, tem o prazo definido, para que vocês façam esses ajustes e coloquem dentro do portal de cotação. Então, o prazo, todos os meses, 25 a 30, com exceção desse mês de julho, que é de 1º a 10, por questão da implementação. Dúvidas sobre onde consultar o manual na versão 2.0? Está aqui no chat para vocês. A Patrícia disponibilizou o link. É só você clicar, baixar, ler com atenção, ver todos os critérios que estão lá bem explicadinhos para vocês. Eu vou abrir novamente aqui a tela para que vocês leiam o QR Code. Dentro desse QR Code, vocês podem colocar as dúvidas de vocês, podem apresentar alguma questão que ficou aqui um pouco, talvez, não tão esclarecedora, mas nós vamos estar analisando cada pergunta, cada viés que você trouxer ali dentro e estar respondendo aí dentro do possível. Assim como também a gente vai deixar aqui novamente toda a parte dos canais oficiais de comunicação aqui conosco, tá? Eu vou abrir a tela aqui então mais uma vez. Vocês vão poder acompanhar aqui junto. Só um minutinho e aí a gente consegue encerrar. Então, por favor, quem tiver dúvidas desse segundo workshop, está aqui o QR Code. Pode apontar sua câmera, fazer suas perguntas lá e no tempo o mais breve possível, iremos trazer aí as respostas para vocês. Lembrando que nós tivemos o primeiro encontro para explicar sobre isso, abrimos para perguntas, esclarecer, tirar dúvidas, ficamos ali 1 horinha com vocês. O segundo encontro ele é mais para a apresentação final de tudo que nós consolidamos durante esse percurso. Toda a equipe técnica e, sim, acatamos muitas sugestões, muitas perguntas que vocês trouxeram. Então, hoje é basicamente a apresentação de quais são as regras do novo portal aí de cotação dos medicamentos oncológicos. Caso exista ainda algum tipo de dúvida, está aqui para vocês o QR Code. E, ao final, finalizando aqui então, telefone para durante o processo algum erro, inconsistência, aconteceu que não estou conseguindo, está dando falha, pode entrar em contato com o 62 3238 2400, pode encaminhar e-mail para cops@ipasgosaude.com.br, tá? Novamente para vocês, o link está aí no chat do nosso Teams, está aqui bem postado aqui pela Daiane e também pela Patrícia, mas é só você clicar lá no site e no passo a passo está atualizado para vocês. Tá? Breno, além desse telefone, nós temos ainda o 62, caso queiram anotar, o 62 32 38 2708 e o 62 32 38 2585. Maravilha. Pessoal, então é um processo novo, é um processo que visa toda a qualificação da rede, é um processo transparente, auditável, isonômico, para que todos tenham os acessos, para que todos aí corremos atrás da segurança do paciente, da segurança dos processos, dos registros ali bem esclarecedores, auditáveis, confiáveis, para que o paciente não tenha nenhum tipo de prejuízo e, claro, pensando em todos os lados, seguimos, então, com a questão do equilíbrio financeiro, né, das restrições máximas que a gente puder em relação a valores. Então, vai ser sempre cotado o que tiver menor disposição de preço para que nós consigamos ter aí
essas ofertas. Lembrando e sabendo, né, que o câncer está cada vez mais crescente, infelizmente, é uma doença que traz consigo vários traumas, dificuldades, vários desafios para quem vive. E, claro, é uma doença de tratamento muito caro. Então, a gente precisa ter essa preocupação, porque o IPASGO e toda operadora de saúde não cuida só do câncer das pessoas. É hipertensão, é diabetes, é internação e várias outras. Então, precisamos ter recursos para tudo, para assim a gente fornecer a melhor assistência ao nosso beneficiário. Gente, agradeço a participação de todos vocês. É um prazer poder apresentar para todos aqui, prestadores nossos, parceiros, futuros parceiros, como serão então as regras aí para a dispensação dos medicamentos oncológicos. Agradeço a presença da diretora Patrícia Justus, Daiane da Geras, Anne da Gitec, todo o time aqui da COPS presente. E assim ficamos, tá? Então, só resumindo, então, o portal será aberto de 1º a 10 para que sejam feitos todos esses passo a passo. O manual está disponível no nosso site, o link foi aí, perguntas foi pelo QR Code, anotaram nossos telefones. Vamos em paz aí, que venha sucesso aí nas nossas tratativas, no nosso cuidado ao beneficiário. Muito obrigado. Breno, só uma ressalva. Todos conseguiram acessar o link de presença? Eu vou Sim, deixar disponível aqui no chat para que todos baixem e consigam. já. A gente conversou no início, né? Eu deixei disponível, todo mundo acessou, deu ok. Tá ótimo. Então tá ótimo. Obrigada. Obrigado, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Gente, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigado, Breno. Obrigado, Daiane. Obrigado, Patrícia. Todo mundo. Obrigado.